Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus mandou que fizessem a contagem do povo. Essa primeira contagem aconteceu em Números capítulo 1, tá? Foi feita a contagem geral do povo, depois fez a contagem dos levitas, que era separado. E aqui, em Números capítulo 26, vai ser feita a segunda contagem, isso depois de todo aquele período da peregrinação deles no deserto. Então, a primeira contagem é quando eles saem do Egito, toda aquela geração morre, com exceção de Josué e Caleb, e agora vai ser feita a última contagem já para eles entrarem na Terra Prometida, tá? Esse capítulo está resumindo nisso, e talvez você lendo fica cansativo e tal, mas você vai ver a beleza desse capítulo, como que Deus colocou em texto uma tabela fantástica de contagem desse povo, tá? Então vamos lá, olha aqui, ó. Números 26, do verso 1 ao 4, estou lendo na Bíblia King James. E depois daquela praga que tinha matado um monte de gente por causa dos pecados lá com os midianitas, né, com as moabitas, etc e tal, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar. Eleazar quem que é? Filho de Arão. Arão já tinha morrido, tá? Então, a primeira contagem quem fez? Veja bem, a primeira contagem foi Moisés e Arão. A segunda contagem, como Arão morreu, foi o filho de Arão, Eleazar. Tá? Opa, esse aqui é um Z, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí, ó. Então, a segunda contagem foi Moisés e Eleazar. Tá? Aqui, vamos lá. Depois daquela praga, o Senhor falou a Moisés e Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel com idade igual ou superior a 20 anos. Então, de 20 anos para cima, tá? Segundo as casas de seus pais, né, de acordo com as famílias, pois todos os que são capacitados, todos os que são capacitados para irem à guerra. Então, nós estamos falando aqui, evidentemente, de homens. Mulheres não iam à guerra. Elas eram preservadas disso, né? Moisés e Eleazar, o sacerdote, falaram com eles nas planícies, olha onde foi essa contagem, nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, perto de Jericó. Então eles já estão ali, né, prontos para realmente conquistar. A primeira cidade a ser conquistada vai ser Jericó, tá? Lembra lá? Aí você pega o livro de Josué, você vê Josué conquistando a terra a partir de Jericó. Aí entra aquela belíssima história de Raabe, né? Os muros de Jericó, as muralhas de Jericó caem e tal. Então eles estão ali nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, perto de Jericó, e disseram: tomai a soma do povo de idade igual ou superior a 20 anos, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito. Isso é, na primeira contagem. Então nós vamos contar de novo, né, agora já próximo à entrada da terra prometida. Então vamos lá. Aqui eu fiz uma tabela desse... Se você observar, esse texto é uma tabela. E a beleza disso fica mais simples de você verificar aqui numa tabela, né? Então, esse segundo censo após a praga, no caso de Baal Peor, né? No caso de Peor, que está escrito assim, ó, esse aqui era uma das divindades chamadas de Baal. A contagem dos homens, porque vão para a guerra de 20 anos para cima, tá? Esse trecho é do verso 1 ao 51. É a contagem. Então você tem aqui a tribo, nessa primeira coluna, qual tribo que ele é, né, a pessoa que está sendo contada, qual é a família dentro dessa tribo, porque a tribo envolve toda aquela turma. Por exemplo, essa tribo de Ruben, né? Você tem os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom, Carmi, né? Então, foi contado assim, os enoquitas, que são da turma de Enoque, da família de Enoque, da tribo de Ruben, né? Então ele é o patriarca. Então, Ruben gerou Enoque, Palu, da onde vem os paluítas. Olha que interessante. Palu gerou Eliabe, Eliabe gerou Nemuel, Datã e Abirão. Estes Datã e Abirão são aqueles que morreram na rebelião de Corá. Tá? Lembra deles? Esrom, né, da onde vem os Esronitas, e Carmi, da onde vem os Carmitas. Quando o texto fala da tribo de Simeão, né? Vamos fazer a contagem da tribo de Simeão. Detalhe, opa, não posso esquecer não. Vamos voltar aqui. E aqui também, além da tribo, nessa primeira coluna, a gente tem a segunda, que é a família, e a população
já nesse segundo censo. Lembra que a gente está falando do segundo. Depois eu vou fazer um comparativo dos dois para você, tá? Da tribo de Simeão, você tem aqui os filhos de Simeão, que são Nemuel, Jamim, Zerá e Saul. Então, os Nemuelitas, Jaminitas, né, os descendentes de Jamim, descendentes de Zerá, os Zeraítas, e de Saul, os saulitas, né? Qual é a população aqui, né? A primeira de Rubem, 43.730 pessoas. Simeão, 22.200 pessoas. Gade, você tem aqui Zefon, né? Os filhos de Gade, Zefon, os Zefonitas, os Agitas, Sunitas, Osnitas, Eritas, Aroditas e o Arelitas, 40.500 pessoas. Parece-me um número arredondado, né? Judá, você tem os filhos Selá, Pérez e Zerá. Então, de Selá, os Selanitas, Perezitas, Pérez gerou Esrom e Ramul. Esrom, da onde vem os Esronitas, né? Eu acredito que tem um outro Esronita aqui para cima, aqui, ó. Aqui são os Eronitas, Esronitas da tribo de Rubem. Aqui, no caso, são os Esronitas do Esrom de Judá. Em boleira, hein? E de Ramul vem os Ramulitas, Zerá, os Zeraítas. Acho que tem um Zeraíta aí para cima também, né? Depois deve ter outro lá para baixo. Então, a população de Judá é a maior de todas aqui, 76.500. Issacar, você tem os Tolaitas, Puvitas, Jazubitas, Sironitas. Isso tem relação com o nome dos seus patriarcas, tá? Dentro dessa tribo. Zebulon, né? Os Seretitas, Elonitas. Então você tem esse padrão que o texto bíblico vai te dando. A população, né? A tribo. Olha que interessante, aqui você tem os filhos de José. Então você não tem uma tribo de José necessariamente, mas você tem, lembra que Jacó, lá em Gênesis 48, Jacó adotou os dois filhos de José no lugar dele. Então ele adota Manassés e Efraim, né? Manassés era o mais velho e Efraim o mais novo, porém Jacó resolve dar primogenitura para Efraim, tá? Então vamos lá. De Manassés tem uma família importantíssima que são esse aqui, ó, de um filho chamado Maquir, os Maquiritas. Maquir gerou Gileade, de onde vêm os Gileaditas, né? Os Gileaditas. Lembra do bálsamo de Gileade, né? Que a gente fala aí. Então, Gileade ou Gileade gerou Jezer, Eleque e toda essa turma, né? Aí vem essa turma dos filhos de Gileade, são que dá a maior parte da origem do pessoal dos filhos de Manassés, né? Então não vou ficar lendo aqui cada um deles não, só pontos importantes. Entre eles, o último desses filhos de Gileade, então ó, Maqui gera Gileade, Gileade gera vários filhos e o último é Éfer. Éfer gerou Zelofeade, um homem muito importante, guarda esse aqui, porque ele não teve filhos, homens, senão filhas, mulheres. Essas 5 filhas de Gileade, de Éfer, né? Um neto de filho. Então, vamos lá. Essas 5 filhas de Zelofeade, o avô Éfer, bisavô Gileade e trisavô Maqui e o tataravô Manassés, né? Vamos lá. Então essas 5 filhas de Zelofeade, elas vão reivindicar uma coisa muito importante e o Senhor vai abrir uma exceção à regra. A regra era uma coisa, se aplicava aos filhos, homens descendentes, porque as filhas receberiam, obviamente, a herança dos seus maridos. Mas aqui Deus vai trabalhar uma questão importante com as 5 filhas de Zelofeade. Por isso que eu estou falando, guarda isso, que eu vou falar assim, lembra que eu falei do Zelofeade? Você vai falar, ah, eu lembro, né? Então a tribo de Manassés também foi bem populosa, eu acho que eu pulei aqui, não pulei não. Bem populosa, 52 mil, Zebulon também, né? Efraim, né? Você tem os filhos de Efraim, Sutela, de onde vem os Sutelaitas, Sutela gerou Eran, de onde vem os Eranitas, né? Bequer e Taanitas, né? Aí, ó, população de Efraim, Benjamim, a mesma coisa, né? Aí, ó, Belá gerou Arde e Naamã. Olha que nome interessante, né? Um nome em Israel, Naamã. Naamã, de onde vem os Naamatitas, etc e tal. Esses nomes você vai encontrar de vez em quando na Bíblia, tá? E você precisa saber a origem disso aqui, tá? Mas vamos lá. De Benjamim,
é a população do lado de cá. Então você tem a tribo de Dan, aqui só aparece um descendente de Dan, né? Suão, de onde veio os Suamitas. Suamita, não é Sulamita não, tá? E população até grande, né? Azer, Ímina, Ives e tal, Berias. Aqui, ó, Berias gerou Eber, Malquiel, Eber, de onde vem os Eberitas. Esse aqui não é o Eber, esse é uma homenagem, evidentemente, ao Eber lá, de onde veio os hebreus, né? De onde veio Abraão. Mas é uma homenagem, não é a partir dele que surge os hebreus, não, tá? Malquiel, o nome da filha de Azer foi Sera, ou talvez esteja em sua Bíblia, Será, tá? Olha que interessante, destacou o nome dela aqui dentro dessa genealogia. E aí, a população de Azer, Naftali, ou Naftali, você tem esses 4 filhos e a forma de se referir à sua população. Do total dos israelitas, de modo geral, isso aqui nós estamos referindo às 12 tribos, total, tá? Total aqui desse segundo censo foi 601.730 homens com H, tá? Homens capazes de ir à guerra, isso é, todos os homens a partir dos 20 anos de idade, de 20 anos para cima. Deu para entender? Detalhe, são homens que estão aptos para a guerra. Isso exclui aqueles homens que tinham defeitos físicos que os impossibilitava de segurar uma espada, de segurar um escudo, de correr, de se movimentar, tá? Então esses 601 mil não são 601 mil pessoas, são homens, especificamente homens de 20 anos para cima e também homens de 20 anos para cima que estão habilitados, que são capazes de segurar sua arma, prontos para fazer guerra. Por isso, a população de Israel era mais de 2 milhões de pessoas, tá? Os levitas, 2 milhões de pessoas, antes que alguém escreva aí, tá no plural, é verdade. Vamos lá, os levitas da tribo de Levi, você deve ter sentido falta aqui da tribo de Levi, então eles não foram contados entre os que podiam ir à guerra. Números 26, 2. Como também não foram no primeiro censo. Por quê? Porque levita não ia para a guerra. Nem poderia. Você imagina se morre os levitas na guerra, como é que fazia para ensinar eles a lei do Senhor? Isso era o papel dos levitas. Ou seja, eles perderiam a comunhão com Deus, tá? A contagem dos levitas em ambos os casos foi realizada separadamente. Então o censo do povo era um, o censo dos levitas era um outro censo, tá? Continuando aqui, então só nessa rápida apresentação dessa tabela, nós já fizemos aqueles 51 versículos, tá? Então vamos lá, agora a gente parte do versículo 52 ao 56. O Senhor falou a Moisés dizendo: entre estes a terra será dividida em herança segundo o número dos nomes. Para muitos dará uma herança maior, e para poucos darás uma herança menor. E a cada um se dará a sua herança segundo os que foram contados. Porém, a terra será dividida por sorte. Por exemplo, eu quero ficar com o norte. Não. Norte, sul, eu quero ficar perto do mar Mediterrâneo. Não, eu quero ficar próximo do Rio Jordão. Eu quero ficar perto do Mar Morto. Não, eu quero ficar perto do Mar da Galileia. Não. A terra vai ser dividida por sorte, segundo os nomes das tribos dos seus pais, assim herdarão. Segundo a sorte, a herança será dividida entre muitos e poucos. Eu acredito que esse é o principal, mas não o único critério que o Senhor usou para dividir isso lá, quando mais para frente chega a divisão da terra com Josué, porque eu acredito que ele usa também critério de riqueza dessa terra, né? Riquezas de água e coisas desse tipo assim. Isso é uma suposição minha, tá? Por exemplo, você pega uma terra, por grande que seja, que ela é apenas morro, ou às vezes é uma terra somente seca, era melhor você ter pegado uma terra pequenininha que tem muita água, concorda? Então, por isso que eu estou falando que alguns critérios, outros, vão acabar sendo influenciadores na divisão final dessas 12 tribos, tá? Vamos lá. Segundo o censo geral dos levitas, aqui nós estamos falando apenas da tribo de Levi, ok? Que ele não aparece no censo primário lá daqueles que vão para a guerra. Os levitas cuidavam de quê? Do tabernáculo. Deixa eu tentar desenhar um tabernáculo aqui. Olha, rapaz. Uhul. Desenhei um tabernáculo. Mais ou menos, né, irmão? Pronto, aí, ó.
Quem quiser me contratar para desenhar aí, ó, tá? Então, os levitas cuidavam do sacerdócio, de todas as coisas relacionadas à casa do Senhor. A princípio era o tabernáculo e posteriormente o templo, né? Então os levitas não iam para a guerra, tá? Então vamos lá. Após a praga do tal, a contagem de homens de 1 mês para cima. Olha aí, ó. Agora os levitas não são contados de 20 anos para cima, porque 20 anos para cima é quem vai para a guerra. Levitas são contados no geral. 1 mês para cima, pronto, já conta, tá bom? Então vamos lá. Aqui você tem a tribo, e aqui você tem o cabeça ou líder, né? E você tem, você tem o principal patriarca, que é Levi. Vamos lá. Vou pegar aqui Levi, é de onde vem os levitas, tá? Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, ou Merari, tá? Então do Gerson veio os gersonitas, de Coate os coatitas e de Merari, ou Merari, os meraritas, tá bom? Já o Gerson teve 2 filhos, Libni, os libinitas, e Simei, os simeitas. Coate teve Anrão, que é o pai de Moisés. Coate teve Izar, Hebron e Uziel. Teve filhas também, né? Você vai ver isso aqui. Merari, não, você não vai ver isso aqui, né? Estou falando assim, só está citando o nome dos homens. Merari teve Mali e Muzi. Então você tem os malitas e os muzitas, tá? Uma coisa importante que eu tenho que destacar é que Anrão, não é o Arão, gerou Arão. Arão é irmão de Moisés. Então Anrão, tem que ter um N, Anrão, ele gerou Arão. Gerou Moisés e gerou também, que não está citado aqui, quem? A Miriam ou Miriam. Lembra que é a irmã mais velha deles dois. Arão gerou Nadab e Abiú, que morreram, porque foram oferecer fogo estranho. Eleazar e Itamar. Eleazar é o que vai na sequência, lembra do primogênito? O primogênito Nadab, depois Abiú, mas os 2 morreram. Então quem passa a ser o primogênito aqui por nascimento é o Eleazar, que de fato vai ser o sacerdote. E depois o Itamar. Eleazar gerou Finéias, aquele camarada que nós falamos no vídeo passado, do estudo sobre a doutrina de Balaão, né? Onde ele vem contra aquele casal. E o Finéias ali vem com o zelo do Senhor contra eles. O outro filho de Coate, Izar, gerou Corá, Nefegues e Cri. Corá, de onde vem os coraitas. Corá gerou Azir, Elcana e Abiasaf. Tá. Então vamos lá. E por fim, o terceiro filho de Levi, Merari, gerou esses 2 aqui, tá? A contagem geral deles, aqui eu coloquei várias referências das famílias, dessas famílias, tá? E a contagem geral dos levitas deu um total de 23 mil levitas, tá? Então a gente está aqui com um número bem arredondado mesmo, cerca de 1.000 homens a mais do que na contagem do primeiro censo, ou seja, você já sabe que os levitas aumentaram, ou seja, ao invés deles diminuírem em número, eles aumentaram, apesar da morte de alguns, como Nadab, Abiú, né? Pela sua rebeldia, de fato a tribo de Levi ela vai aumentar no segundo censo, ou seja, tem mais levitas após os 40 anos de caminhada no deserto do que tinha no início, cerca de 1.000. Então você tinha no primeiro ali cerca de 22 mil e alguma coisa, se eu me lembro bem, 22.200, mas devo estar errado. Deixa para lá, mas é cerca de 1.000 homens a mais. Você pode conferir isso aqui agora, Números 3, verso 39, tá? Vamos lá. Aqui, continuando, o finalzinho, já, né? Números 26, do 63 ao 65 diz: estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. Vê que o texto bíblico ele é maravilhoso. Isso aqui é uma documentação maravilhosa. A localização onde que eles estavam, o tempo que isso ocorre, quantas pessoas de cada tribo, como é que foi o desenvolvimento das famílias. Isso aqui é um cartório ambulante, sabe? Mas entre eles não havia nenhum dos que foram... Olha aqui que interessante. Não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e Arão quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Ou seja, quando eles saíram do Egito... Vou fazer aqui uma pirâmidezinha aqui só para a gente associar, tá? Então eles estão no Egito. Então, quando eles saem, eles atravessam o Mar Vermelho, né? Sei lá, fazer aqui
a Península do Sinai, tá? Sinai. E não briga não, se você acha que o Sinai é do outro lado, também não tem problema não, tá? Mas aí tá lá, negócio da Arábia e tal. Então, quando eles saem do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, e eles estão no Sinai, o Monte Sinai. Aqui o Senhor manda eles fazerem a primeira contagem. Quem faz a primeira contagem? Moisés e Arão. Nisso, eles vão ficar rodeando o deserto. Não sei se é o deserto lá de cá, se é o deserto lá de lá. Eu sei que eles vão rodear o deserto durante 40 anos e agora eles vão subir até a terra de Israel. Tá aqui, mais ou menos aqui, ó, tá? Então eles estão aqui, ó, o mar Morto. Eles estão aqui, desse lado aqui, ó, exatamente aqui, ó, tá? E aqui eles estão nas planícies de Moabe. Nossa, Deus do céu. Moabe. Não é fácil escrever isso não, tá? O que acontece? Aqui, primeira vez, quem fez a contagem? Moisés e Arão. Isso assim que eles saíram do Egito. Depois de 40 anos, ou 39 anos e alguns quebradão, aí eles vão fazer a segunda contagem. Já é Moisés, que está prestes a morrer, e Eleazar, filho de Arão. Tá? A primeira contagem foi aqui, ficou claro para você. Né? Então vamos lá. Um foi no deserto do Sinai e agora outro nas planícies de Moabe. Porque o Senhor dissera a eles certamente morrerão. Não havia nenhum daqueles que saíram, ninguém que saiu do Egito entrou aqui. Ninguém. Porque o Senhor disse, certamente morrerão no deserto. Por causa das rebeliões. Foram 10 vezes que eles irritaram o Senhor. Tá? E não restou nenhum homem daqueles, exceto, olha, uma exceção. O que significa exceto? O que significa exceto? A não ser esses, Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Ou, como a gente conhece mais vezes, né, Josué e Caleb. Tá? Então, só esses dois. Então, todos os outros que saíram do Egito, dos adultos, dos homens, lembra? Daqueles que foram contestar Moisés, que duvidaram de Deus, que irritaram o Senhor com bezerro de ouro, com um monte de coisa, todos morreram, a não ser Josué e Caleb, que foram fiéis ao Senhor, como o Senhor tinha prometido, tá? Agora eu quero fazer a última coisa aqui, que é um quadro comparativo do censo entre o primeiro e o segundo censo. Então, o primeiro censo feito por Moisés e Arão, lá no deserto do Sinai, e o segundo censo agora por Moisés e Eleazar, nas planícies de Moabe. Então, 40 anos de diferença, mais ou menos, tá? Entre um e outro e o resultado, tá? Você tem aqui a tribo e a perda ou ganho. Eu coloquei de vermelho para quem perdeu, a tribo que perdeu números no segundo censo, e a tribo que ao longo dessa jornada acabou ganhando, eu coloquei de azul, tá? Então, Rúben tinha uma população assim e acabou assim, perdeu 2.770 pessoas. Pronto. Rúben foi uma das que perderam pessoas. Simeão também perdeu, tá? Judá teve um acréscimo de 1.900 pessoas. Issacar ganhou 9.900. Zebulon ganhou 3.100. Efraim perdeu 8.000. Foi a maior perda de todas. Não, foi Simeão. Meu Deus do céu, Simeão, Simeonitas. Que isso, rapaz? Olha que queda dos Simeonitas. Vamos arredondar, 60.000 para 22.000. É muita coisa, hein? Perderam praticamente quase 40.000 pessoas aqui. Aí você tem uma tribo que ganhou muita gente, que foi a tribo de Manassés. Olha aqui, ó. 20.500 pessoas, tá? E fazendo esse comparativo, a gente vê que Naftali também perdeu muita gente, 8.000 pessoas. No total, o primeiro censo, Israel tinha 603.550 pessoas. No segundo censo, ele perdeu gente, tá? Foi para 601.730, ou seja, uma perda de 1.820 pessoas. Num quadro geral, algumas tribos ganharam, outras tribos perderam, e perderam muito. Num quadro geral, as 12 tribos, vamos pegar a nação como unidade, as 12 tribos elas perderam 1.820 pessoas, né, em comparação entre o primeiro e o segundo censo, tá bom? Esse foi o capítulo totalmente explicado, mastigado, né? Basta você dar pausa em algumas partes do vídeo para você fazer alguma anotação, por exemplo, de referências bíblicas e tudo mais. E eu queria pedir você deixar o seu joinha, né, para esse
esse vídeo para que ele chegue em outros lugares mais. Deus abençoe, ore por nós. Até o próximo estudo, se Deus quiser, tá bom? Fique com Deus.